Eu sei que é meio clichê falar que o futebol ele tem seus ciclos, que o futebol ele tem as suas histórias e que não sei o quê. Mas é interessante, cara, e é inevitável falar isso. Como que a gente vê a história sendo escrita diante dos nossos olhos. E para que eu tô falando isso? Porque eu queria falar de duas grandes histórias que foram escritas nessa temporada. Primeiro, a história do Arsenal e seu arco de redenção, através do título da Premier League, e Pep Guardiola fazendo sua última temporada como treinador do Manchester City, e talvez até como treinador de futebol. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo e antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar seu like, sua inscrição, seu comentário, que você compartilhasse esse vídeo para os grupos de WhatsApp e Telegram. Então, vamos nessa, né? Vamos falar de futebol. Primeiro, vamos falar do arco de redenção do Arsenal do Arteta. O Arsenal vinha com uma temporada de expectativas e de decepções, que acaba tendo um vice colocado na Premier League, enfrentando um Liverpool que conseguiu manter a liderança durante 26 rodadas e que foi campeão com 6 rodadas de antecedência. Além disso, você tem uma eliminação na FA Cup na terceira rodada, uma semifinal na Carabao Cup e a eliminação que eu acho que foi, não vou falar mais chocante, mas talvez tenha sido bastante impactante, que foi a semifinal da Champions pro PSG, aonde o PSG começa ganhando e aí no segundo jogo o PSG amplia a vantagem, o Arsenal faz um gol com o Saka, mas não consegue reverter o placar e fica aquele clima de pipocada, de water bottle, sei lá como é que eles falam lá na Inglaterra. E aí o Arsenal faz algumas contratações que acabam sendo importantes para a temporada. O Zubimendi, o Madueke, o Hincapié e principalmente o Gyökeres, que vem comprado do Sporting. E essa temporada era uma temporada de muitas decisões importantes a serem tomadas, muito por conta do Mikel Arteta, que vinha com o trabalho sendo questionado depois de 6 temporadas, e 6 temporadas que vieram com poucos títulos. Você tem aí uma FA Cup, você tem 2 Carabaos, e você tem aí 3 vices colocados seguidos da Premier League. Então acaba que, diante desses resultados, você tem um questionamento do trabalho do Arteta. Você olha o início de temporada do Arsenal e, cara, é um início de temporada muito bom. É uma primeira metade de temporada de manual, cara. São 28 jogos e 22 vitórias. Se eu não me engano, eu acho que o Arsenal teve 2 ou 3 derrotas, se eu não me engano. Então você tem uma primeira metade de temporada praticamente impecável. Você tem aí uma invencibilidade na Champions League de, cara, 8 jogos e 8 vitórias. Então, apesar de algumas vitórias, por exemplo, a vitória contra o Kairat tenha sido uma vitória um pouquinho mais apertada e tudo mais, mas foram vitórias, cara. O Arsenal bateu de frente com o Bayern, que estava cotado como favorito a Champions. E o Arsenal amassou aquele Bayern. Então você tem uma primeira metade de temporada muito boa do Arsenal. E aí você tem um período de instabilidade, principalmente entre março e abril, porque o Arsenal ele chega como cotado a ganhar todos os títulos possíveis. E aí o Arsenal é vice na Carabao Cup, o Arsenal cai nas quartas de final da Carabao Cup, da FA Cup pro Southampton. E aí você tem alguns resultados ruins na Premier League, jogos com poucos gols, resultados até mesmo negativos. E por que isso acontece? Muito pelas lesões do Odegaard, do Timber, Saka, Merino. E acabou que o desfalque desses jogadores acarretou a resultados ruins. E esses resultados ruins trouxeram, talvez, uma outra percepção de que o Arsenal pipocaria novamente essa temporada, que essa pipocada seria pior e que seria um Botafogo 2023. E
Você tem um mês de maio que vem com excelentes resultados, uma sequência de 3 vitórias, incluindo a vitória que sacramenta o título da Premier League do Arsenal. Você tem aí a classificação para a final da Champions, contra um Atlético de Madrid que tentou, mas que faltava muita qualidade técnica, faltava muita criatividade e que não soube atacar direito, né? E contra um Arsenal que, sinceramente, talvez seja uma das melhores defesas que nós já vimos nos últimos tempos. Eu tenho certeza disso, que é uma das melhores defesas que a gente viu nos últimos tempos. Não é um time que marca muito gols, mas é um time que é muito sólido defensivamente e que é muito eficiente, principalmente em bolas paradas. Quando a gente vê Carlo Ancelotti falando que grandes ataques ganham jogos, mas grandes defesas ganham campeonatos, a gente vê como exemplo esse Arsenal, que foi um Arsenal que foi uma das melhores defesas da Premier League nos últimos tempos, apesar de não ter sido um dos melhores ataques, inclusive não foi o melhor ataque da temporada, que se eu não me engano o Manchester City faz mais de 80 gols, mas o Arsenal acaba ganhando muito em solidez defensiva. O técnico trouxe uma competitividade para o elenco, trouxe um incentivo a mais para o elenco. E fora que a gente não pode deixar de citar as peças que foram fundamentais para esse time. O time como um todo foi um time que foi muito bom em qualidade coletiva. Mas, cara, Rice foi espetacular nessa temporada. Saka foi muito importante, principalmente acho que talvez no início da temporada o Saka tenha sido muito importante, tanto que no início da temporada era cotado o Saka como bola de ouro. Você tem Gabriel Magalhães, você tem Saliba, você tem o Raya, que pra mim ele é um baita goleiro que poderia pegar a vaga do Unai Simon na Copa do Mundo. Você tem vários outros jogadores, você tem até o Odegaard, você tem o Gyökeres, que foi o artilheiro desse time do Arsenal, e junta essas peças com a concentração, com o incentivo, com a vontade de vencer, cara, acabou, você tem um time campeão. Diferente da Inter de Milão da temporada passada, que era um Catenaccio, que sim, era um Catenaccio bem feito, era uma boa defesa, era um bom sistema defensivo, tinha um ataque bacana. O Arsenal, ele é um time que tem muita qualidade, que sabe ser eficiente no contra-ataque. Eu acho que um dos grandes problemas foi que na hora do jogo grande, a Inter tremeu. E na hora do jogo grande, o Arsenal, ao que tudo parece, não é um time que vai tremer. A gente tem que ver isso no jogo jogado, na final que vai ter nesse próximo sábado. Mas o que dá a entender é que o Arsenal, ele não treme para jogo grande. É um Arsenal que tem uma cabeça no lugar. E esse Arsenal que tem uma cabeça no lugar tem possibilidades de fazer um bom jogo contra o PSG. A gente fala muito do PSG low profile, né? Que é o PSG bastante ofensivo, é um PSG que sabe usar o meio de campo, é um PSG que tem um ataque muito letal, né? E um jogo muito vertical, mas o Arsenal também tem isso. O Arsenal também tem bons pontas, o Arsenal também tem um meio de campo que sabe controlar o jogo, mas apesar de ser um time que é bem mais pro contra-ataque, e principalmente, o Arsenal tem uma defesa que ela é muito sólida. O Arsenal tem uma defesa muito sólida e muito preparada, principalmente para bola aérea e bola parada. Então, você tem um bom elenco, você tem um elenco que... Você não tem um jogador específico no time que tem uma margem bizarra, como era, por exemplo, o Salah e o Rafinha, que tinham mais de 34 gols na temporada passada. Você tem o Gyökeres com 21 gols, e aí você tem uma distância de 10 gols de diferença para os outros jogadores. Mas você tem muitos jogadores marcando gols no time do Arsenal. Você tem aí mais de 20 jogadores marcando gol pelo time do Arsenal, e 11 desses jogadores fez pelo menos 5 gols. Então você tem aí para mais de 55 gols, o que dá mais da metade dos gols do time do Arsenal, dá praticamente 50% dos gols do time do Arsenal. 50% dos gols do time do Arsenal sendo para mais de 11 jogadores, sendo para 11 jogadores. E, enfim, parabéns pro título do Arsenal, e vamos ver o que vai acontecer
nessa Champions League. Agora falando de Pep Guardiola, apesar dessa temporada ter sido uma temporada bem abaixo das expectativas, com o vice colocado, com a eliminação precoce na Champions, eu acho que o Guardiola ele termina de escrever a carreira dele como técnico de uma forma muito gigante. Eu acredito que talvez o Guardiola possa voltar a ser técnico, talvez aí ser técnico de uma seleção. Mas olhando para o presente e olhando isso como um ponto final na carreira do Guardiola, na carreira como técnico, cara, o Guardiola ele é um dos treinadores que entra para a história dos maiores treinadores do mundo. De treinadores que foram revolucionários, de treinadores que foram muito vitoriosos. Então aqui a gente está falando de Alex Ferguson, a gente está falando de Johan Cruyff, a gente está falando de tantos outros treinadores que estiveram. A gente está falando, desculpa, eu não peguei o nome do treinador, mas a gente está falando, por exemplo, do treinador da Holanda de 74, que trouxe o carrossel holandês, e dentre vários outros jogadores, entre vários outros treinadores. Você tem aí um treinador que em 10 temporadas do clube ganha 6 títulos nacionais, além de 3 FA Cup, 5 Carabao Cup e a inédita Champions em 22-23. A gente às vezes olha para o Guardiola só ganhou uma Champions em 10 anos de clube. Mas a gente para analisar e a gente vê que muitas das vezes o Guardiola cai para times campeões de Champions. Você tem o Real Madrid, você tem, por exemplo, quando ele estava no Bayern e ele caiu pro Barcelona, que foi campeão. A gente vê no tempo de Barcelona quando ele caiu para Inter de Milão, que foi campeão. Então o Guardiola ele acaba caindo muito para alguns times que são campeões da Champions. O Guardiola foi vice da Champions em 2021 pro Chelsea, que foi campeão. Mas a gente analisa a história desse treinador e a gente vê que é uma história muito revolucionária. Você tem 18 temporadas de treinador, como treinador, e dessas 18, 13 tem títulos de liga. Isso fora outros títulos, né? Cara, não tem como negar. O Guardiola, ele é um treinador lendário. E ele é dono de elencos maravilhosos. Você tem aí o Barcelona do Tic-Tac. Você tem o Bayern de Munique, que é um baita elenco, apesar de não ter ganhado nada enquanto ele estava lá. Nada Champions, né? É um Bayern de Munique que foi muito poderoso, que chegou muito longe até onde podia. E além disso, você tem o Manchester City também, que eu acredito que esse Manchester City foi um time que revolucionou a Premier League, muito pelo estilo de jogar, muito pelo impacto do jogo acelerado, do jogo controlado, do controle de posse, do time que tem muitos gols. Então isso acaba influenciando muito o futebol inglês como um todo. E eu poderia ficar aqui falando muito tempo sobre Guardiola, mas enfim, acho ele um dos melhores treinadores que eu já vi, talvez o melhor. Para substituir ele, vem Enzo Maresca, que teve uma passagem complicada no Chelsea, mas que apesar disso, teve uma fase bem vitoriosa, principalmente entre o final da temporada 24-25 e o início da temporada 25-26. Mas é um treinador dito com muitos problemas de relacionamento, é um treinador que tem muitas pérolas em coletivas de imprensa, é um treinador que ele é muito complicado. Então, eu acho que é difícil de pensar em uma projeção de como que o Maresca vai treinar esse time do City, mas é um treinador que vem da veia Guardiola, é um treinador que sabe controlar jogo, e vamos ver. Eu acho que os efeitos da saída do Guardiola não vão afetar apenas o Manchester City, mas eu acredito que também o futebol europeu como um todo, assim como ele afetou quando ele estava lá. Beleza, galera? É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se vocês gostaram, deixe seu like. Que vocês possam se inscrever no canal. Que vocês ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que vão estar vindo. Vou tentar fazer aí um projetinho para a Copa, né? Torçamos para que tudo dê certo. Mas é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês e fiquem com Deus.